chamou pra ir na casa dele, pra estudar normal. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 9, então é muito próximo. Ele existe aí? Não, ele sofreu um acidente, foi atravessar a rua, um carro pegou ele e matou ele um pouco mais, vai fazer alguns anos. Mas parecia inocente. O que eu quero pontuar aqui, que é interessante a gente pensar. Uma criança de 7 anos que sai da sua casa, caminha mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros para poder chegar na casa de um amigo, para fazer lição de casa, sozinha, sem controle, sem ninguém saber onde que estava indo, o que estava fazendo, sem limites, sem nada. Que é um perigo, que a nossa geração viveu isso, porque a gente brincava na rua. Então, você estava na rua brincando. Minha avó não sabia se eu estava na casa do meu amigo a 1 quilômetro ou se eu estava no final da rua brincando na chácara. Ela não tinha como controlar isso. Parecia algo muito natural, mas que trouxe claras consequências. Quando eu chego na casa dele, ele fala, vou colocar um negócio para você assistir. Aí pegou a fita cassete e colocou uma fita pornô, e foi um momento que a pornografia entrou na minha vida. E ali eu vi o cara tendo relação sexual com uma mulher. Foi a primeira visão que eu tive de uma mulher no ato sexual, porque o que eu pensava da mulher? A mulher, para mim, era um lugar assim tão diferenciado que eu não tinha consciência nem que as mulheres iam pro inferno, que para mim parecia que elas eram santas. Era algo totalmente diferente. Mas naquela época, quando você fala assim, que você não imaginava que as mulheres iam pro inferno, você já sabia disso? Você tinha alguma ligação com espiritual? Eu já chego nesse ponto. Mas nesse recorte dessa idade, eu vivi já a experiência. Mas a mulher, para mim, era algo muito diferenciado. Não sei se é por conta que as mulheres na minha volta sempre me trataram muito bem e os homens não. E aí, no momento que eu vejo aquela mulher tendo relação sexual com o homem, eu tive um flash que ser mulher era bom. É que também a criança, ela vive essa inocência, né? Eu lembro também que quando eu descobri o que era uma relação sexual, eu fiquei chocada. Tipo, eu não imaginava, só que não foi dessa forma. Assistindo, né? Que o seu caso é diferente, você assistiu. E eu era muito... Então, mas aqui, além do assistir, eu vou pensar aqui numa questão espiritual. Além do assistir, há uma interferência diretamente espiritual sobre isso. Porque como uma criança vai fazer essa leitura que ser mulher é bom? Porque a gente está colocando do 7 para a gente fazer esse recorte, para a gente entender por que chegou lá na Sabrina, lá na frente, e toda a construção da Sabrina. Se a gente não pega esse pedacinho específico, a gente perde o que para mim seria a segunda questão aqui sobre a questão da relação da orientação. Por que você achou que ser mulher era bom? Por quê? O que te transmitiu aquilo? Por que você não olhou na parte de ser homem? Era bom, porque o que eu vi o homem fazendo com a mulher era o que os homens faziam comigo. Então aquilo pra mim era demonstração de amor. O que os homens faziam com você? Eles tocavam o meu corpo. Eles já tinham tocado com 7 anos? Já começou com então. 6 anos o abuso. E quem te abusou com 6 anos? Muitas pessoas. Vizinhos, primos, amigos da família. E Robert, uma curiosidade que eu tenho, né? Por que você acha que isso aconteceu, assim... mais de uma pessoa abusou com você repetidamente? Aqui, então, é porque isso acontece mais do que a gente pensa. Tanto com o menino quanto com as meninas. Com as meninas o número é mais alto, mas as meninas demonstram um pouco mais quando isso acontece, porque gera um trauma diferenciado nas meninas. Os meninos muitas vezes reprimem, outras vezes eles têm a sexualidade extremamente aflorada, e aí eles vão fazer o oposto daquilo que aconteceu. Então o cara abusou, muitos vão agora procurar mulheres desenfreadamente na busca de fazer aquilo que aconteceu com eles. Então isso acontece demais.